Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Estão fazendo as atividades com tranquilidade? Que bom, graças ao bom Deus, né? Ao Pai Eterno. Então hoje, como eu falei para vocês, 8 de setembro de 2020 é o Dia Mundial da Alfabetização. Então, é um tema bastante importante. Vamos conversar um pouquinho na nossa aula de história sobre isso, tá? Eu serei breve, farei alguns comentários importantes para você. E em especial para a mamãe que está aí, né, ajudando você, né, tomando a frente, orientando. Além de tia Glaucia aqui, a mamãe está aí, né, orientando vocês a como vocês podem conseguir aprender a ler e escrever, não é isso? Então, veja só, eu gostaria muito que vocês fossem chamar a mamãe e papai para participar conosco desse vídeo, porque é bastante importante, principalmente nessa época de pandemia, porque vocês não podem ir para a escola, né? Vocês estão com aulas online, então a mamãe tem uma participação muito significativa nesse processo de alfabetizar o seu filho em casa, né? Então, assim, é importante passar. Muito importante eu passar algumas dicas para vocês conseguirem fazer com que suas crianças aprendam a ler e escrever, tá? E nada melhor do que aproveitar esse dia da Mundial da Alfabetização, uma forma de ajudar você a facilitar a compreensão da leitura e escrita do seu filho, né? Então, assim, aproveitem o dia para assimilar tudo que eu vou falar para vocês em relação à alfabetização. E vamos erguer as mãos, né? Segurar nossas mãos, nos unir para, quando tudo isso passar, a gente poder colocar a cabeça, levantar a cabeça e dizer assim: eu me esforcei, eu ajudei o meu filho, eu consegui passar para ele tudo que ele precisava para poder ler e escrever, tá bom? Então vamos à luta. Em relação à alfabetização, eu queria dizer para vocês que a alfabetização é muito importante na vida das pessoas, vai muito além de ler e escrever, né? Existe a parte da compreensão, né? Mais do que ler e escrever, é importante compreender o que você está lendo, o que você está escrevendo, né? Então, tornar uma pessoa leitora, fazer com que ela possa ser uma cidadã crítica, né? Possa fazer uma leitura de mundo, compreender, interpretar o que se está lendo. Então, a Unesco, percebendo que em vários países existia grandes e altos índices de analfabetismo, fez com que criassem vários métodos, né, de alfabetização. Dentre eles, o mais eficaz, né, de acordo com estudos científicos, dentre eles, o mais eficaz é o método fônico, certo? Existem vários métodos, mas o que mais dá resultados em vários países é o método fônico. Que método fônico é esse que você está falando? É quando a criança percebe, eu não estou falando de método fonêmico, estou falando de método fônico. É quando a criança percebe o som, né? Percebe o som das letras, né? O som que a sílaba faz, a palavra faz, a frase faz. Então, a criança primeiro inicia seu processo de alfabetização a partir de um método fônico, que através, ela vai explorar a rima, a literação, né? E que vem a ser isso. Rima a gente já sabe, né? Quando as crianças conseguem fazer rimas com palavras. Como assim? Ela começa a perceber o som das palavras, que as duas palavras podem ter o mesmo som, final ou inicial. Não estou dizendo a mesma palavra, o mesmo final, no caso da grafia, mas o mesmo som final. Por exemplo, osso e pescoço. Osso e pescoço, o som final é parecido, mas a escrita não. Osso se escreve de um jeito, pescoço de outro. Mas o importante é que a criança perceba que osso, pescoço, o final, o som são parecidos. Então, isso já é uma forma de trabalhar na criança o método fônico, certo? De trabalhar, ela vai perceber que as palavras, elas têm sons parecidos. Ela não vai perceber que a palavra tem escrita parecida. Ela vai perceber que as palavras têm um som parecido. Então, ela começa a partir daí,
a perceber os vários sons das palavras. E a literação é, assim, perceber as letras, perceber que uma letra, ela pode estar em várias palavras. Por exemplo, quando você trabalha, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, eu percebo que o R está no começo de todas as palavras que eu falei. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, o R está em todas as palavras que eu falei. Então, isso é a literação. Quando a criança começa a perceber que as palavras, uma letra não existe apenas em uma palavra, mas em várias palavras, certo? Então, isso é trabalhado, explorado no método fônico, né? Estimular a criança a ter a consciência fonética das palavras e do som das palavras, tá bom? Então, você em casa, a mamãe, pode fazer isso com a criança também, tá certo? Quando a gente se refere à alfabetização, as primeiras civilizações a trabalharem, a criarem símbolos de escrita foram os egípcios, os sumérios e os chineses. Isso tudo antes de Cristo. Começaram a ensinar copiando palavras e frases, tá? Era como eles faziam. E a partir dos anos do século XV, XVI, tipo 1500, 1600, o que aconteceu? A imprensa começou a surgir, começaram a surgir as cartilhas, começaram a trabalhar mais essa questão de sistema de escrita, né? Mas assim, com o tempo isso foi se aprimorando e surgiu aí o método fônico, no qual até hoje está dando certo em vários países, né? Existem outros métodos também, mas eu vou falar mais do fônico porque é o mais eficaz. E é o método que eu utilizo aqui com vocês, com as crianças, tá? E vocês estão passando aí para os filhos de vocês. E eu gostaria de passar para vocês também, ó, abraçarem a causa aí e ensinarem seus filhos, tá bom? Como eu falei, existe o sistema fonético, o sistema fonêmico. Quando eu falo em sistema fonêmico, quando a criança começa a entrar no primeiro ano, ela tem que dominar a escrita e a leitura. Para isso, ela tem que já estar envolvida no método fônico. Assim, começar a perceber o som das coisas. Para a partir daí, começar a perceber, começar a ter consciência do método fonêmico, que é a questão de relacionar som com grafia, som com escrita, né? Som com escrita das palavras. Então, assim, a gente tem que especificar cada coisa para que ela possa aprender. Por exemplo, a criança precisa aprender depois de perceber o som, depois de estimular a consciência fonética na criança. Fonética, né? Então, você parte para a consciência fonêmica, que é a questão de identificar a letra, né? Você saber o nome das letras e o som que essa letra faz. Tá? É o que eu trabalho com vocês, né? Depois, perceber a sílaba, o que vem a ser sílaba. São pedacinhos. Esses pedacinhos podem ter uma consoante junto com vogal, ou pode ser apenas uma vogal. Uma vogal também é uma sílaba, né? A criança tem que começar a perceber isso. Por exemplo, a abelha, o A, esse A é um pedacinho, tá? Ele tá sozinho, mas ele é um pedacinho, é uma sílaba, tá certo? Então a criança tem que perceber isso. E quando eu falo em palavras, ela tem que começar a ter consciência da palavra, né? Por exemplo, carro e formiga. Qual é a palavra maior? A criança, se ela relacionar a palavra maior a um objeto, por exemplo, se ela disser assim, que a palavra maior é carro, se ela disser que é carro, então ela ainda está no realismo. Então essa criança tem que ser tirada do realismo para passar a compreender o que vem a ser a palavra, tá bom? Então, quando eu falo, e a consciência de frases, que são várias palavras que têm um sentido. Então, essas palavras têm que estar separadas com espaço, esses espaçamentos, ela tem que identificar isso. Então, tudo isso é trabalhado no processo de alfabetização. Então, que a gente faz na sala de aula e agora vocês estão aí fazendo na casa de vocês. Então, estou explicando para vocês porque vai facilitar a forma de vocês ensinarem para os filhos de vocês a alfabetizá-los,
tá certo? Isso é um processo, tá? Esse processo não é fácil, mas assim, se você trabalhar a cada dia, estimular, a criança vai aprender a ler, escrever e principalmente compreender o que está escrevendo, tá certo? Então ela vai compreender o que vem a ser palavra, letra, sílaba, né? Através de rimas, aliterações, através de perceber o som, para depois de perceber a questão da grafia, a relação entre som e letras, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido algumas coisas. Passem para as crianças de vocês e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Bom dia para vocês e até amanhã.